Graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos nesse culto online da Igreja Batista de Vila Jockey. Esta noite eu gostaria de falar sobre marcas de um verdadeiro avivamento. E para começar eu queria ler Isaías 44, versículos 3 ao 5. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome Israel. Especialmente o início, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Irmãos, nós estamos em nossa igreja, nesses dias, envolvidos numa jornada de 21 dias de oração por avivamento. E o foco da oração nesses 21 dias é realmente avivamento. Nossos motivos de oração são avivamento pessoal, individual, avivamento na família, na nossa casa, avivamento na igreja, na nossa igreja, e avivamento no Brasil. Também estamos incluindo a oração pelos enfermos. Temos incentivado, e quero incentivar mais uma vez aqui, cada irmão a separar um tempo diariamente para se dedicar à oração. Um tempo especial, um tempo a sós com Deus. É nesse tempo você vai orar pela sua vida, né? Sua comunhão com Deus, e também pelos demais motivos que já apresentamos aqui. Sobre avivamento, muitas vezes Deus concede um reavivamento pessoal, individual, a um cristão que tem sede mesmo por uma vida abundante em Cristo. Deus faz isso sim. Às vezes Deus concede o reavivamento a uma igreja local. Também Deus concede, às vezes, um avivamento a uma vila ou até uma cidade inteira. Uma vila, uma cidade inteira podem ser palcos de um grande avivamento. E, em certas ocasiões, uma região ou até mesmo um país inteiro também, experimenta um avivamento vindo de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos que Deus visitou a nação de Israel com um despertamento espiritual em alguns momentos da sua história. Você lendo o Antigo Testamento, você pode ver isso. No livro de Atos, no Novo Testamento, nós vemos a igreja de Cristo, a igreja cristã, tendo seu início num avivamento. É um tempo de avivamento, aqueles primeiros anos da igreja cristã na face da terra. Nos séculos passados, durante a história da igreja, no decorrer dos séculos, Deus também visitou várias regiões, várias cidades e até países com avivamento. O avivamento ou reavivamento é, irmãos, uma obra soberana de Deus, tá? Não é algo humano, não é algo que o homem produz. Não, o avivamento verdadeiro é obra da soberania de Deus. E é sempre vinculada a orações por avivamento. O avivamento americano do século XIX, muito conhecido na história dos avivamentos, teve o avivalista Charles Finney, né, como uma das pessoas usadas por Deus naquele grande avivamento. E Charles Finney escreveu o seguinte: um avivamento pode ser esperado quando cristãos têm um espírito de oração
por avivamento. Finney também dizia que a oração por um avivamento era uma oração segundo a vontade de Deus. No grande mover de Deus nas Ilhas Hébridas, ou no avivamento nas Ilhas Hébridas, na Escócia, nos anos 50, duas senhoras idosas, uma de 84 anos e outra de 82 anos, elas oraram por muito tempo e com perseverança pelo avivamento naquela região. E elas se baseavam em Isaías 44:3, esse versículo que lemos: derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes sobre a terra seca. E fundamentadas nisso, elas oravam e oravam por um avivamento na região. Também há o relato sobre o avivamento nesta região, ao relato de um grupo de jovens que também se reuniam num celeiro, 3 vezes por semana, para pedir a Deus um avivamento ali naquela localidade. Conta então a história desse avivamento que numa noite, enquanto o reverendo Duncan Campbell pregava, o avivamento irrompeu. Deus realmente enviou o avivamento naquela noite. E segundo testemunhas, esse avivamento que durou, teve um período longo até, nesse avivamento a presença de Deus, ela era perceptível em toda parte, não só nos cultos, não. É nas casas, nas ruas, em todo lugar, nos campos, até mesmo em bares, isso mesmo. Conta-se no relato desse avivamento que em certa ocasião estava um grupo de pessoas ali num bar e de repente houve uma contrição no coração, um sentimento, deixaram tudo ali e foram para o culto que estava acontecendo numa igreja próxima. Entendo, irmãos, que nós necessitamos encarecidamente de um avivamento em nossos dias. O objetivo desta mensagem aqui é encorajá-lo a desejar um avivamento e a orar por um avivamento. Lembrando que avivamento é uma obra extraordinária, incomum da soberania de Deus. Uma das marcas do avivamento, e quero falar sobre essa primeira marca, é o temor de Deus. Eu vou falar aqui sobre, nesta mensagem, vou falar sobre 2 características de um verdadeiro avivamento. Devo continuar, se Deus assim permitir, no próximo domingo, falando sobre esse mesmo assunto. Eu não posso dizer que essas características, as quais vou apresentar, são as únicas características de um avivamento, mas com certeza estão presentes num verdadeiro avivamento. Temor de Deus, primeira marca, ou temor a Deus. Em Atos 9, versículo 31, diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ela se edificava. Veja que interessante, a igreja se edificava. O que a palavra de Deus fala? Ela diz que nós, crentes em Cristo, devemos estarmos nos edificando uns aos outros. Que bom seria, que todo cristão fizesse isso. Que todo cristão tivesse realmente esse interesse e se comportasse dessa forma, que estivesse edificando os demais irmãos. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Essa igreja se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, diz o texto, crescia em número. Centenas de pessoas se convertiam. E diz aqui, vivendo no temor do Senhor. O texto termina assim, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Era uma característica daquela igreja, era uma característica daquele grande avivamento, é uma marca de um verdadeiro avivamento, o temor do Senhor. Um grande e poderoso avivamento, então, era o que estava acontecendo, naquele período do início da Igreja de Cristo, no primeiro século. E o temor do Senhor, nos corações dos crentes, era uma marca
muito especial naquela ocasião. Esse temor, meus irmãos, esse temor não é um medo servil, entende? Que nos afasta de Deus. Pelo contrário, é um santo temor, como diz John Piper, é um doce temor que atrai o nosso coração a Deus. Como já disse alguém, esse temor é reverência à majestade de Deus, através do conhecimento de sua graça. Esse temor de Deus tem a ver com um profundo respeito a Deus, considerando sua autoridade, afinal, ele é o Rei dos Reis, ele é o Rei soberano em todo o universo, considerando sua santidade, considerando sua justiça e seu amor. O temor de Deus, ele leva ao arrependimento, à confissão e ao afastamento do pecado. No capítulo 2 de Atos, nós lemos sobre a igreja daquele período o seguinte, diz ali o texto: todos estavam cheios do temor de Deus. Repito, todos os cristãos estavam cheios do temor de Deus. E lemos, veja que interessante, que esse temor era acompanhado de amor e de alegria. Isso mesmo, é esse temor de Deus. Em Êxodo 20, uma palavra muito interessante. A gente lê ali que Moisés disse ao povo certa vez: não tenham medo, ele disse. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Veja que interessante. Deus está dizendo ao povo, através de Moisés, que eles não deveriam ter medo, mas deveriam sim ter o temor de Deus, pois isso os livraria de pecar. Este é um grande benefício, irmãos, do temor do Senhor. Ele nos leva a evitar o pecado, a nos afastarmos do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele exorta aqueles cristãos, lá no capítulo 7, versículo 1, segunda carta de Corinto, ele exorta os cristãos daquela igreja a purificarem-se de tudo que contamina o corpo e o espírito. Ele diz assim no final: aperfeiçoando assim a santidade no temor de Deus. Queridos, basta a gente observar o comportamento, escute o que eu vou falar agora, basta observar hoje em dia o comportamento e as ideias de muitos que se dizem cristãos, tá? Principalmente hoje nas redes sociais, né? As ideias, o que falam, o que dizem ali. Basta observar o comportamento e a ideia de pessoas que se dizem cristãs para concluir que carecemos de um avivamento sem dúvidas. Sabe, fazendo aqui um parênteses, eu não fico perdendo muito tempo não, lendo muita coisa em Facebook, coisa assim. Mas às vezes você lê alguma coisa e você ouve falar de que foi escrito alguma coisa e você fica assim estarrecido, né? Como é que pode um cristão escrever isso, dizer isso, pensar isso? Total falta de conhecimento do livro de Deus. Total falta de conhecimento pelas ideias, sabe? Pelo que dizem, pelo que pensam. Irmãos, precisamos de um avivamento. E como precisamos? A Bíblia diz que o temor do Senhor é fonte de vida. Provérbios 14, 27 fala isso. E também a Bíblia diz ainda que esse temor, ele vem do próprio Deus. Ele vem, Deus é a fonte desse temor. Eu vou agora aqui falar sobre uma outra marca do avivamento. O amor a Deus é a segunda marca de um verdadeiro avivamento. Quando eu digo segunda, eu não estou falando em termos de importância, tá? O amor a Deus e o temor de Deus caminham lado a lado, unidos na devoção a Deus. O temor de Deus, unido ao amor a Deus,
nos levam a uma submissão confiante, a uma entrega confiante ao Senhor, a uma devoção plena, na verdade. Foi Jesus quem disse que o maior mandamento é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A Bíblia nos esclarece que esse amor vem do próprio Deus. É resultado da ação do Espírito Santo que habita no verdadeiro cristão. Gálatas 5:22 é o fruto do Espírito. Pois no avivamento, o Espírito de Deus age de forma extraordinária, derramando o amor de Deus nos corações. Esse amor pelo Senhor em nosso coração pode aumentar e também diminuir ou esfriar. A Bíblia nos mostra isso, essas duas coisas. O apóstolo Paulo, orando, em uma das suas cartas, ele ora, ele deseja isso, que o amor daqueles irmãos aumentasse. E também o Senhor Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Ele não disse o amor de todos, nem disse que era o amor da maioria, mas o amor de muitos esfriaria. No avivamento, muitos corações são tocados por Deus e enchidos com esse maravilhoso amor. Amar ao Senhor com todo o coração só é possível pela ação da graça de Deus em nossas vidas. Somente alguém que já nasceu de novo, ou seja, que já se converteu a Jesus Cristo, recebendo como Senhor e Salvador, pode amar a Deus dessa forma. Isto é, só um coração novo, um novo coração, habitado pelo Espírito Santo, pode amar a Deus assim. A natureza humana pecaminosa, decaída, não consegue amar a Deus dessa maneira, não consegue. Por isso a Bíblia nos ensina, em Romanos 5:5, que Deus derramou o seu amor no coração dos salvos, por meio do Espírito Santo que Ele lhes concedeu. O amor ao Senhor, prezados irmãos, nos leva à obediência à sua palavra. Lembrem-se do que Jesus disse em João 14:15. Se vocês me amarem, obedecerão os meus mandamentos. Vou repetir, disse Jesus, se vocês me amarem, obedecerão os meus mandamentos. O amor ao Senhor também nos leva a realizar a nossa função no corpo de Cristo, isto é, na igreja de Cristo. Ele nos leva a servir o Senhor. Afinal, Deus nos tem dado dons e talentos. Para quê? Para que sejamos agentes de edificação de sua igreja, para que sejamos usados pelo Senhor para edificação dos irmãos em Cristo e para a salvação dos perdidos. Quando Jesus perguntou a Pedro se este o amava, o que Pedro respondeu? Sim, Senhor, eu te amo, Senhor, eu gosto de ti. Então o que Jesus falou a Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Então faça a sua parte no meu reino, realize sua missão, exerça a sua função, cumpra o seu papel no reino de Deus. Meu prezado irmão, você tem exercido sua função no reino de Deus como membro do corpo de Cristo? Você tem exercido sua função? Você tem feito sua parte? Pense nisso. Com certeza, Deus tem lhe dado dons e talentos para servi-lo. Mas a pergunta é, você tem servido o Senhor com amor? Quando você tiver que se apresentar diante do Senhor, você, eu, todos nós, tivermos que nos apresentarmos diante do Senhor para prestar contas do uso ou não dos dons e talentos que Ele nos deu,
como nós vamos nos apresentar? De mãos vazias? Ou quase vazias? Como vai ser isso? Esse amor pelo Senhor, ele gera em nós também o desejo de honrá-lo, sabe, de bendizê-lo com palavras e com atitudes. Não só com palavras, palavras e atitudes. Quantos hoje em dia têm desonrado o Senhor, envergonhado o Evangelho diante da sociedade, através de sua má conduta, seu mau testemunho, em casa, no serviço, na vizinhança? Quantos dizem que são cristãos, mas agem como se não fossem? Seu estilo de vida é um mau exemplo para os novos convertidos e um grande obstáculo, tropeço para os não convertidos. De modo que esses, vendo o testemunho dessas pessoas, acabam não se interessando pelo Evangelho. Neste nosso tempo, infelizmente, o amor de muitos tem se esfriado. Alguns têm deixado o primeiro amor, como diz Apocalipse 2, 4, 5, né? Onde Jesus ali adverte aqueles que deixaram o primeiro amor, que se arrependam e voltem ao primeiro amor. No livro de Tiago, há uma palavra de Deus interessante para os que têm falta de sabedoria. Veja bem, peçam a Deus com fé. O texto diz mais ou menos isso, né? Minhas palavras, peçam a Deus. Ali diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus com fé. E não duvide, mas não duvide. Né? Veja bem, é um princípio que, no meu entendimento, vale também para outras virtudes cristãs. Vale para a fé, vale para a paciência, vale para o amor. Se alguém tem falta de amor a Deus, peça a Deus com fé. Se alguém tem falta de temor de Deus, peça a Deus com fé. Vá até a fonte e beba. Jesus é a fonte. O pastor Wagner pregou uma mensagem sobre isso num desses domingos. Eu creio que há 2 domingos atrás, pregou o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 36 ao 38, onde Jesus faz um convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, diz o Senhor. E ele faz esse convite, dizendo que isso teria que ser feito com fé, porque ali o texto fala, né, sobre crer. Você tem sede? A minha pergunta é essa. Já que Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, ele é a fonte, ele é fiel nas suas promessas. Você tem sede dessa vida abundante? Você tem sede desse amor pelo Senhor, de amar mais o Senhor? Você tem sede de amá-lo com todo o coração, de viver em comunhão estreita com Ele, de andar na sua presença, de viver para a glória dEle? Você realmente tem sede disso? Então Jesus faz o convite, esse convite para você. Vem a mim e beba. Vem a mim e beba. Mas vá, Jesus, com fé, confiando, crendo, não duvidando. Você deseja, querido, ter uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã normal? Você deseja estar sendo cheio do Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, ter um caráter que é sob forte influência do Espírito de Deus, ter uma vida, né, marcada pelo fruto do Espírito, está sendo transformado de glória em glória pela ação do Senhor em sua vida? Você tem sede de ser um crente frutífero, um vaso de bênção para os outros, para aqueles que o rodeiam? Então Jesus disse, venha a mim e beba, venha a mim e beba. Rios de água viva, ele fala, fluirão do seu interior. E o texto lá diz que ele falava a respeito do Espírito Santo. Um verdadeiro avivamento. Os crentes são cheios do temor de Deus e do amor a Deus. Precisamos de um derramamento do amor de Deus. Precisamos de um derramar do Espírito Santo
Precisamos de um verdadeiro avivamento. Ore por isso. Deseje isso. Que Deus esteja nos abençoando. Irmãos queridos, se Deus permitir, então estaremos dando continuidade a esse mesmo tema, tá? Marcas de um verdadeiro avivamento, no próximo domingo, falando sobre outras características desse verdadeiro avivamento. Que o Senhor nos avive, que o Senhor faça de novo. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai querido, nós necessitamos e muito de um avivamento verdadeiro, vindo do Senhor, vindo do céu. E nós rogamos que o Senhor esteja avivando nossas almas. Derrama do Teu Espírito Santo. Nos enche com o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito, Senhor, esteja transformando o nosso ser, enchendo o nosso coração do temor do Senhor, do amor pelo Senhor. Ó Deus querido, sim, Senhor, santifica-nos, Pai. Deus, aviva-nos, aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva, Senhor, aviva. Envia avivamento sobre esta região, Pai, na qual vivemos. Como precisamos de avivamento, Senhor. Como precisamos, meu Deus. Ó, Senhor, envia avivamento sobre nossos lares, Senhor querido. Envia avivamento, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, graça e paz.